Olá, turminha dos quintos anos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia em resolução de questões. Preparados para conferir as respostas de vocês? Lembrando, aquele estudante que não conseguiu fazer a impressão do seu material, pode responder tranquilamente em seu caderno, contanto que as respostas estejam completas. Então, vamos lá para a primeira etapa, que é a interpretação de gráficos. Na questão 1, tínhamos o seguinte, preste atenção lá no enunciado. O Parque Ibirapuera é um parque urbano localizado na cidade de São Paulo, Brasil. Em 2017, foi o parque mais visitado da América Latina, com aproximadamente 14 milhões de visitas, além de ser um dos locais mais fotografados do mundo. Observe o gráfico a seguir e responda. Lembra que eu falei para vocês que uma das coisas importantes para a interpretação de gráficos, charts, tirinha, no geral, é sempre ler a perguntinha. Ela também pode te dar uma dica do que esse gráfico está comentando, além do título, é claro. Então, eu já sei, de acordo com o enunciado, que esse meu gráfico fala sobre o Parque Ibirapuera, já sei a localização dele, ó, que é lá em São Paulo, aqui no Brasil. Já sei que ele é o mais visitado, então está relacionado a visitas. Então, vamos lá. Letra A. O gráfico apresentado fala sobre. Por favor, não confundam a pergunta qual o título do gráfico com o que o gráfico comenta. Se a pergunta fosse qual o título do gráfico, eu teria que copiar igualzinho com o que está aqui em cima no título. Quantidade de pessoas que visitaram o Parque Ibirapuera. Mas a pergunta não está relacionada ao, ao título, mas sim o que ele comenta. Mas, tia, eu poderia utilizar o título como base da minha resposta? Claro, galera, você pode sim usar seu título, seu enunciado de questão para te nortear na resposta. O que não pode é copiar igualzinho lá ao título, tá bem? Então, eu posso responder, por exemplo, o gráfico apresentado fala sobre o número de visitas no Parque Ibirapuera, em São Paulo, Brasil. O gráfico fala sobre as preferências relacionadas a visitas dos brasileiros ou de estrangeiros no Parque Ibirapuera, no Brasil. O texto comenta sobre a quantidade de pessoas que visitam o Parque Ibirapuera ao longo da semana. Vejam que eu tenho mais de uma forma de responder, porém as minhas respostas vão estar sempre relacionadas ao Parque Ibirapuera, que está localizado aqui no Brasil ou no estado de São Paulo, e que ele é extremamente visitado. Então, as partes fundamentais aparecem na resposta, mas não está igualzinho lá ao meu título, tá bem? Letra B. Em qual dia da semana houve a maior quantidade de visitantes? Lembra que eu falei para vocês que todo gráfico vão ter dois eixos importantes. Um é o eixo vertical, que é esse aqui, que vai estar relacionado à quantidade de pessoas, que nesse caso ou pode estar representado aqui na lateral do gráfico, nesse eixo, ou pode estar representado ó, acima de cada barra. Eu tenho essas duas formas. E tem um outro eixo que eu falei para vocês também na aula anterior, que é o eixo horizontal. O eixo horizontal ele vai apresentar outros dados, como por exemplo o dado de tempo. Esse tempo pode estar em semanas, dias, meses, anos, décadas, enfim, vai mostrar um período sobre aquele tema ali que está sendo discutido. Então, na letra B, eu tenho que prestar atenção no eixo horizontal e no eixo vertical. Então, vamos lá. Letra A maior quantidade de visitantes. Eu só preciso prestar atenção nos valores que estão ó, acima de cada barra. Maior valor apresentado, a maior quantidade de pessoas. Nesse caso, o dia da semana com a maior quantidade de visitantes seria sexta-feira. E na letra C, ele quer saber o de menores visitantes. É só buscar o menor valor e conferir qual foi o dia da semana, que nesse caso é a segunda-feira, pessoal. Difícil? Tá vendo que para responder um gráfico é muito simples, porém eu preciso prestar atenção em cada detalhe, sempre conferindo o que a minha perguntinha quer e achar as respostas lá no meu gráfico, tá bem? Vamos para a próxima questão?
Uma rede de supermercados no Brasil resolveu fazer um horário para que um grupo de voluntários pudessem realizar compras para aqueles idosos que não podem sair de casa por causa do coronavírus. Para isso, a rede de supermercados realizou uma pesquisa na internet para saber qual era a preferência dessa galera. Se eles preferiam fazer as compras pela manhã, tarde ou noite. Então, essa entrevista foi realizada com 100 pessoas, foram entrevistadas 100 pessoas. E temos o seguinte, lembra quando a gente estudou sobre gráfico de setores, que quanto maior o tamanho do setor, maior o valor apresentado, e o bom é que aqui nesse setor eu tenho o valor, que é 49. Então, como ele quer a maioria, então 49% está na faixa das 8 às 12 horas, ou seja, na alternativa A. Ok? Vamos para a próxima questão? Na questão 3, galera, temos a presença da tabela. Lembra que eu falei para vocês que nas tabelas eu tinha que prestar atenção no enunciado, que é essa parte aqui. Tinha que prestar atenção também nas linhas e colunas, lembrando que essa tabela aqui tem 3 colunas, ó. Isso aqui é uma coluna, aqui, coluna 1. Eu tenho essa outra coluna, coluna 2, e tenho essa outra coluna, que é a coluna 3. Então, eu tenho 3 colunas com 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Lembra que eu falei para vocês que eu sempre tenho que fazer o comparativo de um elemento, de uma coluna, com a outra coluna, com a outra coluna, ou seja, eles são correspondentes. Então, vamos lá. Na primeira questão, temos a seguinte informação. Letra A. O gráfico apresentado fala sobre... Ele comenta sobre a população absoluta de alguns países no mundo, ou comenta sobre o total de habitantes de vários países do nosso planeta, ok? Letra B. Qual país apresenta a maior população absoluta? Então, eu vou procurar aqui no número 2, que seria a minha coluna 2, para facilitar. Então, a população absoluta está representada na coluna 2. E procuraria o maior valor. Então, ó, o maior valor apresentado é esse aqui. Logo, o país que apresenta a maior população absoluta é a China. Agora, a pergunta da letra C é o menor. Então, na mesma coluna, eu vou procurar aquele que tem o menor valor. Ó. Nesse caso aí, seria a Bélgica. E na alternativa D, a pergunta é: qual país apresenta a menor área territorial? Então, eu não vou mais prestar atenção na tabela do meio, que é 2. Vou prestar atenção na tabela 3, que é a superfície, já que ele quer a área territorial. Então, ele quer a área em quilômetros. Então, eu vou procurar o que tem a maior valor aí, que seria a China. Então, letra B, recapitulando, a maior população é da China. A letra C, a menor população é da Bélgica. E na letra D, o que tem a maior área territorial é a China, certo? E aí, difícil? Eu espero que vocês tenham curtido a aula, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês estejam curtindo. Então, vamos para a próxima etapa. Estudamos também na aula anterior sobre os infográficos. Os infográficos, eles misturam vários elementos importantes para dar uma determinada informação. Então, eu tenho parte textual, imagens, gráficos, fotografias, um desenho diferente nesse infográfico para chamar a sua atenção. Então, vamos lá. Nesse quarto quesito, letra A, a pergunta é o seguinte: o gráfico apresentado fala sobre... Lembra que eu disse para vocês que uma dica para ajudar essas respostas, para saber o que um gráfico fala, o que um infográfico fala, é prestar atenção no título. Então, o título aí está relacionado a sua consciência faz a diferença. Não tenho aí a certeza do que esse gráfico está falando, mas ele dá uma dica que é alguma coisa sobre ter responsabilidade, ter consciência. Mas sobre o quê? Se eu prestar atenção ao longo do meu gráfico, ó,
ele é citado em várias situações. Então, é para a gente ter consciência sobre o uso da água. Então, na letra A, eu posso responder, por exemplo, utilizar a água com responsabilidade, não desperdiçar a água, utilizar a água com cuidado, com atenção, com responsabilidade. Então, eu tenho formas diferentes de responder essa letra A, contanto que envolva aí a água, que é o tópico principal desse gráfico, tá bem? Na letra B, temos o seguinte: em média, cada brasileiro consome quantos litros de água? Então, se eu prestar atenção, é só procurar a informação lá no texto e diz o seguinte, aqui, ó, cada brasileiro consome, em média, 200 litros de água, ou seja, a letra B, 200 litros de água, tá certo? Na letra C, temos o seguinte: um banho demorado gasta, em média, quantos litros de água? Pois vejam que no infográfico, essa parte do banho, eu tenho um desenho diferente para chamar a atenção. Vejam que eu tenho, ó, um chuveirinho aqui. Então, se é sobre banho, a resposta está nessa área do gráfico. Então, diz aqui, ó, que em 30 minutos, já que ele quer falar de um banho demorado, são gastos 90 litros de água. Então, na letra C, um banho demorado gasta, em média, 90 litros de água. Para a próxima perguntinha aí, temos uma torneira semiaberta, que é quando eu tô lá escovando os dentes, deixo a torneira saindo um fiozinho de água ou gotejando, por 5 minutos a gente perde muita água. Então, nesse caso aí do infográfico, em 5 minutos, você perde quanto? De quantos litros de água em média? Então, ó, outra observação. Vê aqui que temos ó, o desenho de uma torneirinha e essa água caindo da torneira. Então, fica fácil. Na letra D, em 5 minutos, em média, gastamos 12 litros de água, ou seja, 12 litros de água que está sendo ó, desperdiçado. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês possam estar sempre dando uma estudada sobre esse tema, porque é mega importante. Relembrando, gráficos e infográficos, tabelas, são informações que aparecem em várias disciplinas, tá bem? Eu espero que vocês tenham curtido. Um beijão para vocês. Estamos aqui ó, de mãos dadas com conhecimento, de mãos dadas com a responsabilidade aí com esse recurso natural com a água. Então, consciência, pessoal, que esse recurso é fundamental para a nossa sobrevivência e que estamos de mãos dadas com as competências de que o mundo precisa. Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau!